E aí, pessoal, bora gabaritar acidentes com animais peçonhentos na prova de residência? Chega mais, porque nos próximos minutos a gente vai direto ao ponto, naquilo que realmente importa para você acertar as questões. Sem firula, só o filé mignon do que cai. Preparados? Então vamos lá! Olha só, para começar, um número que é música para os ouvidos de qualquer banca de prova. 90%. É esse mesmo. Quase todos os acidentes com cobras no Brasil vêm de um único gênero. Então, assim, dominar esse grupo não é só uma boa ideia, né? É praticamente garantir a maioria das questões sobre o fidismo. Fica a dica. E é aqui que o jogo começa de verdade. Pensa comigo, o raciocínio clínico para matar a charada do ofidismo se resume a uma única pergunta, uma bifurcação. O quadro clínico que você está vendo é de sangramento, de necrose local, aquela coisa feia, ou é uma parada mais sistêmica, com paralisia, falência renal? Sacou? A sua resposta para isso define o diagnóstico e, claro, o ponto na prova. Beleza, com essa pergunta na cabeça, a gente entra no nosso duelo principal. É tipo um clássico do Brasileirão das Cobras, sabe? De um lado do ringue, o acidente botrópico, da jararaca, esse é o campeão absoluto de casos. Do outro lado, o acidente crotálico, da cascavel, que pode não ser o mais comum, mas é o mais perigoso. Vamos dissecar as diferenças cruciais entre esses dois gigantes. Então, vamos olhar essa tabela com calma, porque aqui está o ouro. O segredo é entender como cada veneno age. Pensa na jararaca, no botrópico. O veneno dela é proteolítico, ou seja, ele meio que come o tecido. É por isso que o local da picada fica um caos, uma dor absurda, inchaço, bolha, necrose, uma festa de inflamação. E não para por aí. Ele também é pró-coagulante. Ele bagunça toda a cascata de coagulação, gasta todos os fatores e o paciente sangra. Por isso que o tempo de coagulação, o famoso TC, vai lá para cima. Agora vira a chave. A cascavel, o crotálico. O veneno dela é mais sutil e sistêmico. Tem uma ação neurotóxica, que causa aquela fáscia miastênica, sabe? A pálpebra caída, que é um sinal clássico de prova. E tem a ação miotóxica, que destrói músculo. Isso libera um monte de mioglobina no sangue, que é o que a gente mede com a CPK, que vai para as alturas. E para onde vai essa mioglobina toda? Para os rins, entupindo tudo e causando a famosa insuficiência renal aguda. E o local da picada? O local da picada mal tem sinal. Essa diferença é tudo, pessoal. É o que vai te dar o ponto. E claro, se a clínica é diferente, o manejo tem que ser diferente, né? Faz todo sentido. No acidente botrópico, qual é a treta principal? A destruição do membro. Então o que a gente faz? Foca em salvar aquele membro. Eleva, monitora de perto para ver se não vai rolar uma síndrome compartimental, que é o grande fantasma aqui. Já no crotálico, o alvo é outro. O grande vilão é a insuficiência renal. Então o nosso foco muda completamente. É proteger os rins, hidratação na veia e com vontade para lavar aquela mioglobina toda para fora. Entender essa lógica é o que separa quem decora de quem realmente entende a matéria. Agora, atenção máxima aqui. Pega o marca-texto vermelho, porque isso é a pegadinha clássica de prova, aquela para eliminar candidato. O que você jamais deve fazer? Torniquete. Pelo amor de Deus, não faça torniquete. Pensa no acidente da jararaca. O veneno já está destruindo tudo localmente. Se você amarra um torniquete, você está fazendo o quê? Concentrando todo aquele veneno destrutivo num lugar só. O resultado, necrose muito pior, risco de amputação lá em cima, é um erro gravíssimo, tanto na vida real quanto na prova. Ok, para fechar essa parte de cobras, uma dica de ouro sobre os primos menos famosos. Pensa assim, o acidente laquético da surucucu é tipo um botrópico, só que com um plus. É o quadro do botrópico, mais uma ativação vagal forte, com diarreia, bradicardia, dor na barriga. É um botrópico com efeitos especiais. E o elapídico, da coral? Pensa nele como um crotálico puro sangue. Ele tem toda a neurotoxicidade, a paralisia, mas sem a parte da lesão muscular e renal. É uma simplificação, claro, mas para a prova, funciona que é uma beleza. Beleza, deixamos as serpentes de lado um pouco e vamos entrar agora na arena dos aracnídeos. E aqui a história se repete. Tem um trio de ouro, as 3 figurinhas carimbadas das provas, e o legal é que cada um se apresenta de um jeito totalmente diferente. E para a gente não se perder, vamos usar a mesma estratégia das cobras. Uma pergunta-chave para guiar o raciocínio. A queixa principal do paciente é o quê? É uma lesão na pele, uma ferida que está ficando cada vez pior? Ou é uma dor alucinante, mas quando você olha não tem quase nada? Ou terceira opção, é um colapso geral, um quadro sistêmico grave. A resposta para isso te dá o diagnóstico na hora. Então, vamos lá. Se a história é sobre uma lesão de pele que evolui, que vai piorando com o tempo, pode apostar, é loxocelismo, a famosa aranha marrom.
O mais curioso é que a picada em si muitas vezes nem dói. O problema vem horas depois, com aquela lesão clássica, a placa marmórea. Sabe, aquela área pálida no meio com vermelho em volta, que depois vira uma necrose bem feia. Mas aqui tem uma pegadinha de prova que é fatal. É a forma cutâneo-visceral. É rara, mas a banca adora. Ela vai te dar um caso com essa lesão de pele e, de quebra, o paciente com hemólise e insuficiência renal. Fica muito ligado nisso. Agora, se o paciente chega e a queixa número 1 é dor, uma dor absurda, desproporcional, aí a gente está falando de foneuterismo da aranha armadeira. A marca registrada é essa, uma dor que começa na hora, lancinante, e quando você vai examinar, mal encontra a marca da picada. É muita dor para pouca lesão. Por isso, o foco do tratamento é o quê? Controlar a dor. Analgesia, às vezes até bloqueio. Soro é exceção da exceção, só para casos muito graves. E a nossa terceira opção, se o quadro é um colapso sistêmico, uma bagunça geral no organismo, a suspeita principal tem que ser escorpionismo grave. Olha, a grande maioria dos casos é tranquila, só dor local e pronto. O problema, e o que a prova vai cobrar, é o caso grave, principalmente em crianças. Nelas, o veneno pode causar uma verdadeira tempestade autonômica. Pensa no cenário: vômitos que não param, suor excessivo, agitação, e isso pode evoluir para choque, edema agudo de pulmão. Esse é o roteiro clássico da questão de prova de escorpião. Show! Já sabemos diferenciar os bichos e os quadros. Agora é hora de amarrar tudo. Vamos falar das condutas gerais, aquilo que vale para todo mundo e de como usar os soros direitinho. Pensa num checklist universal que serve para qualquer acidente peçonhento. São 4 passos que não dá para pular. Primeiro, notificação compulsória. Sempre. É questão de saúde pública. Segundo, medidas de suporte. Lavar o local, analgesia, hidratação e, se for cobra, elevar o membro. O básico bem feito. Terceiro, avaliar a gravidade. É leve, moderado ou grave? Porque é isso que vai dizer se precisa de soro e quanto. E o quarto passo, claro, se tiver indicação, administrar o soro certo o mais rápido possível. Não tem erro. E agora, pessoal, o slide para dar aquele print e colocar de protetor de tela até o dia da prova. É um mapa da mina, a ligação direta entre o que você vê e o que você faz. Chegou com inchaço, sangrando, TC estourado? É botrópico, manda vir o soro antibotrópico. Chegou com a pálpebra caída, CPK na lua? É crotálico, pede o soro anticrotálico. A lesão de pele está necrosando feio ou tem sinal de hemólise? Loxocelismo, chama o soro antiloxocélico. E a criança em choque, vomitando, suando? É escorpionismo grave, não perde tempo, soro anti-escorpiônico. É isso, direto e reto. Fechou. Para a gente ter certeza de que tudo ficou na ponta da língua, vamos fazer uma revisão final no estilo da prova. 3 cenários rápidos para testar o raciocínio. Prepara aí, vamos ver se o conteúdo fixou. Então, questão 1, pálpebra caída, visão dupla, urina cor de Coca-Cola. Gente, esse é o cartão de visitas do acidente crotálico. Não tem como errar. A urina escura é pura mioglobina, resultado da destruição muscular. Então, qual é a enzima que a gente precisa dosar para confirmar e quantificar essa destruição toda? Exato, a creatinofosfoquinase, a boa e velha CPK. Questão 2. Criança, agitação, vômito sem parar, suando em bicas. Esse cenário de tempestade autonômica, essa descarga simpática e parasimpática maluca, gritam diagnóstico: escorpionismo grave. É uma emergência pediátrica clássica e a gente precisa agir rápido com o soro. E a terceira, trabalhador rural com um membro inchado, duro, cheio de bolha, sangrando e com o tempo de coagulação lá em cima. Isso é a cara do acidente botrópico. Com tanto inchaço, tanta pressão aumentando dentro do músculo, qual é a complicação mecânica que a gente mais teme? Aquela que pode custar o membro. Síndrome compartimental. Perfeito. E para a gente fechar com chave de ouro, aquelas frases para grudar na cabeça e nunca mais esquecer. Anota aí. Jararaca, que é o botrópico, é a que bate e incha. Foco total nos efeitos locais e na coagulação. Já a cascavel, o crotálico, ataca o crânio e a creatinina, ou seja, neurotoxicidade e rim. E, por fim, a aranha marrom, a Loxoceles, provoca uma lesão que larga a pele, por causa da necrose. Com esses macetes não tem como a banca te pegar. Agora com vocês, bons estudos e a gente se vê na próxima.